O avivamento ele só pode surgir num ambiente onde há um total distanciamento de Deus, num ambiente onde há uma total depravação do homem, num ambiente onde o homem ignora o Senhor, onde o homem já não tem mais prazer no Senhor e nem na sua lei. O avivamento só pode surgir em ambientes caóticos, só pode surgir em ambientes de trevas, em ambiente de escuridão, de morte. Como assim, pastor? A palavra avivamento, você pode folhear a sua Bíblia aí toda, você não vai achar essa palavra escrita na sua Bíblia. Não tem essa palavra avivamento escrita. Como também não tem a palavra trindade. Mas por que se usa esses termos então, pastor? Porque baseado numa sequência de estudos, a gente chega a uma conclusão. Por que se chega à conclusão que existe uma trindade? Entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um conjunto de pessoas que trabalham de uma forma unânime, então se torna a trindade divina. Então o avivamento é aquilo que Deus faz com o seu povo quando o seu povo está dormindo ou quando o seu povo está morto. Deus precisa avivar, reavivar, despertar. Avivamento quer dizer exatamente isso: reavivar, despertar ou trazer vida. E é isso que Deus quer trazer. Os apóstolos, nesse período, onde eles estão voltando aqui em Atos 1, eles estão vivendo um momento assim tão glorioso da caminhada deles. Os apóstolos estão vivendo um momento assim especial, um momento maravilhoso. Por que um momento maravilhoso? Eles haviam acabado de se encontrar com Cristo ressurreto, eles tinham passado por um treinamento intenso com Cristo de 40 dias, e agora Jesus havia acabado de enviar os apóstolos. Então, os apóstolos aqui estão vivendo um momento glorioso com Cristo. Eles tinham tocado nas feridas de Cristo, e eles, de uma forma ocular, confirmara que o Senhor de fato havia ressuscitado. A fé deles tinha ali algo material para se tocar, para que a fé deles fosse algo inabalável. Eles estavam vivendo um momento glorioso. Mas em contrapartida a isso também, eles estavam vivendo um momento terrível. Por que, pastor, eles estavam vivendo um momento terrível? Eles estavam vivendo um momento terrível porque, em meio a tudo isso que Jesus estava fazendo para com eles, na vida espiritual deles, também na vida secular, na vida material, existia perseguição, existia maledicência sobre eles, existia pessoas que queriam matá-los, existiam pessoas que estavam defamando essas pessoas, defamando os apóstolos, existiam pessoas que estavam mentindo sobre os apóstolos, porque eles simplesmente eram discípulos de Cristo. Então, em contrapartida a isso, ao ponto deles estar vivendo um momento glorioso, no fato espiritual, eles estavam vivendo um momento controverso na questão material, porque no mundo eles eram perseguidos, mas no céu eles eram amados. No mundo eles eram desconhecidos, mas para Cristo eles eram extremamente íntimos. Então era um contraponto, um paralelo ali de situações que acontecia com os apóstolos, que poderiam fazer com que eles fossem avante ou com que eles desistissem. Mas o que fez com que eles esse avante foi exatamente a comissão, o envio de Cristo sobre a vida deles. O povo olhava para os discípulos com raiva. O povo não gostava dos discípulos de Cristo. Aqui também os romanos, eles não interferiam nessa área, mas eles olhavam para os discípulos de Cristo como uma ameaça, como um perigo, pois poderia instalar ali uma guerra civil, porque se os discípulos ali aglutinassem mais pessoas com eles, iria ter um choque de cultura ali, de religião, e eles poderiam instalar uma guerra civil. Então eles não eram bem vistos pelo povo, mas também não eram bem vistos por Roma. E também eles não eram bem vistos pelos religiosos daquela época, porque os religiosos queriam simplesmente matá-los. Mas por que matá-los, pastor? Porque eles pregavam as verdades de Cristo. Por isso, eles sofriam ameaça de morte constantemente. Embora o cenário espiritual fosse maravilhoso, o cenário material era terrível. Muitas vezes eu e você vamos nos encontrar nesse estado.
Vamos estar fluindo assim, vivendo os melhores dias das nossas vidas com o Senhor. Vamos entrar para os nossos quartos e vamos ter a confirmação que o Senhor está conosco. O Senhor vai falar aos nossos corações. Nós vamos ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus e fazendo aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Mas em contrapartida a isso, também vamos ter situações de dificuldades, de tribulações, de momentos difíceis que nós temos que romper com eles. Os discípulos, eles estavam ali depois que Jesus ressuscitou, 40 dias, olhando para Ele, contemplando Ele e sendo ensinado por Ele. Mas é tão interessante que Jesus manda eles voltar para Jerusalém e fala assim: olha, volte para Jerusalém, mas espere até que do alto vos seja revestido de poder. Volte para Jerusalém, mas não saia anunciando ainda. Fique, persevere em oração, persevere na busca, até que do alto vos seja revestido de poder. E os discípulos assim fizeram. E algo que me deixa meio assim, curioso, é exatamente a questão de que, até falei algumas vezes isso, se tinha alguém que poderia falar sobre Jesus por conhecê-lo, eram os discípulos. Eles viveram 3 anos com Jesus, eles viajavam com Jesus, eles partiam e comiam pão com Jesus, eles ceavam com Jesus. Tinha um parente dele enfermo, Jesus ia curar o parente deles. Eles tinham intimidade com Jesus. Se tinha alguém que conhecia Jesus e que poderia anunciar Jesus porque o conhecia, eram os discípulos. Mas Jesus diz: não saiam, embora vocês me conheçam, espere até que do alto você seja revestido de poder. Se tinha alguém que poderia pregar esse evangelho antecipadamente, sem esperar o Espírito Santo, eram exatamente os discípulos. Aqui em Atos 1 está dizendo que eles entraram para o cenáculo e estavam ali unânimes, reunidos, orando ao Senhor e suplicando ao Senhor. Se tinha alguém que orava e suplicava ao Senhor para que essas coisas acontecessem, eram os discípulos. Então eles poderiam ir e pregar a palavra, porque eles oravam e porque eles conheciam Jesus. Mas Jesus diz: espere até que do alto você seja revestido de poder. Querido, uma coisa que eu e você temos que ter em nosso coração é: não tem nada que possamos fazer no reino que, se não for por meio do Espírito Santo, que vá dar certo. Qualquer coisa que eu e você fazer no reino, que se não for por intermédio do Espírito Santo, vai dar errado. Se eu subir nesse altar aqui, pregar a palavra, preparar um esboço, orar, mas se eu não tiver o entendimento que é o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados, eu estou perdendo meu tempo. Se eu achar que eu vou com a minha eloquência, ou com a minha narrativa, eu vou convencer alguém, eu estou equivocado. Consegue entender isso? Os discípulos, eles poderiam pregar, eles poderiam anunciar a palavra, porque eles conheciam, mas precisavam do Espírito Santo de Deus. Não é sobre o quanto eu e você conhecemos ao Senhor, não é sobre o quanto eu e você conhecemos ao Senhor, não é sobre o quanto nós oramos, não é sobre o quanto nós jejuamos, não é sobre o quanto nós somos caridosos, mas é sobre o quanto nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas é como um tronco vazio, oco, está oco, aqueles troncos de enfeite em casa de roça, bonito, envernizado, maravilhoso, mas está oco. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A nossa busca tem que ser por ser cheios do Espírito Santo de Deus. No princípio o Senhor ensinou e estimulou os discípulos a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Nós também devemos ser. Na época em que Jesus estava, era exatamente uma época tenebrosa, em trevas. Era uma época, era um cenário ali propício para um avivamento. Jesus, em Lucas 13, versículo 34, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junta do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vocês não quisestes.
Era um povo que não queria se achegar ao Senhor. Era um povo que não queria ser cuidado por Deus, estar debaixo da proteção de Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem para oferecer. Mas eram pessoas que faziam e praticavam ali a sua religiosidade de uma forma mecânica. Muitos dessa época de Jerusalém conheciam as Escrituras, queridos. Esse povo orava, esse povo conhecia a Escritura, esse povo era caridoso, esse povo era mais santo que nós. Para falar com você a verdade. Mas estavam inabilitados para pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela só surte efeito com o potencial que o Espírito Santo derrama sobre as pessoas. Não é sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é sobre aquilo que nós temos, é sobre aquilo que o Espírito Santo manifesta. É por isso que muitas vezes pessoas fazem discursos longos e não conseguem arrematar o coração de ninguém. E às vezes uma pessoa muito simples traz simplesmente um versículo e prega essa palavra, e as pessoas vêm se convertendo, vêm caminhando, vêm para a presença, vêm para a célula, vêm para a igreja, vai aceitando Jesus, começa a orar, porque são pessoas cheias do Espírito Santo. O segredo não é o quanto nós somos, é o quanto Ele é aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas. É óbvio que o Senhor quer usar todos os nossos talentos, mas para isso eu e você temos que entregar isso na mão dEle, para que Ele possa manusear e usar. O povo de Israel não queria ser apacentado e cuidado pelo Senhor, não queria. Por isso havia ali um cenário propício para um avivamento. Você consegue perceber uma semelhança nos dias do povo de Israel, de tantos outros avivalistas que surgiram aí, tantos outros avivamentos que surgiram com os dias atuais, com os nossos dias? Queridos, muitas vezes nós saímos pelas ruas e observamos que, infelizmente, a humanidade está perdida. A humanidade está sem direção. A humanidade está sem senso de direção, está sem discernimento. A humanidade está pegando aquilo que é errado e levantando como se fosse certo. A humanidade tem festejado com aquilo que na verdade é a nossa desgraça e é o nosso fim. Isso tudo porque é um povo que está em densa trevas e não consegue contemplar a glória do Senhor. Então é um ambiente propício para que possa haver um avivamento. A pergunta qual foi? Quando surgem os avivamentos? Em ambiente onde a sociedade está depravada e distante do Senhor. Então o Senhor desperta a sua igreja para que possa gerar vida sobre a vida daqueles que estão mortos lá fora. É o Senhor que quer despertar a minha vida e a sua vida. O Senhor quer nos preparar para anunciarmos esse evangelho, para pregarmos essa palavra, para trazer as nações ao arrependimento. E as nações que eu falo aqui, querido, eu não falo de país. As nações pode ser a sua rua inteira ali. As nações que o Senhor quer trazer, pode ser a sua família. As nações que o Senhor quer trazer, pode ser o Frimisa. As nações que o Senhor quer trazer. O Senhor quer nos usar. O pequeno grupo ali, escolhido por Cristo ali, que perseveraram, eles só poderiam cumprir o chamado de Jesus depois do revestimento do Espírito Santo. Por isso eles esperaram e foram cheios do Espírito Santo. E aí fica uma lição para mim e para você. O Espírito Santo é fundamental em nossa caminhada. Como eu disse aqui, não é o conhecimento nem aquilo que nós fazemos, mas é o Espírito Santo em nossas vidas. Seremos efetivos no reino quando o Espírito nos dominar por completo. E eu quero deixar bem claro aqui, tem coisa que você tem que deixar clara, né? Não estou dizendo aqui que você não deva buscar conhecimento, que você não deva ler a palavra, que você não deva orar, que você não deva ler a palavra constantemente e nem orar sem cessar. Não estou dizendo aqui que você não deva jejuar. Não estou dizendo aqui que você não deva fazer caridade. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você deve fazer isso
mas cheio do Espírito Santo de Deus. Você deve fazer isso, mas antes de buscar essas coisas, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ore para que o Senhor te encha, peça ao Senhor para que Ele te encha. Fala com o Senhor: Senhor, eu não quero que sejam os meus lábios, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Eu não quero que sejam as minhas mãos, mas que sejam as suas mãos tocando através da minha vida. Eu não quero que sejam os meus ouvidos, mas que seja o Senhor interpretando para mim a tua palavra, para que eu possa compreender as suas escrituras. Mas quando nós compreendemos isso e buscamos a palavra de Deus, quando nós oramos e quando nós temos a intenção de que o Espírito Santo seja o governo de nossas vidas, não tem nada que pode nos deter, não tem nada que pode nos parar, porque é o Espírito Santo que lidera as nossas vidas. Por isso eu continuo te afirmando: sem o Espírito Santo, a sua oração é inútil. Eu não quero te chocar. Sem o Espírito Santo, a sua oração é inútil, não serve para nada. Os judeus oram, os hindus oram, os budistas oram. A sua oração precisa ser uma oração com o Espírito Santo. Mas também, em contrapartida, eu quero te dizer: mas sem oração, você nunca terá o Espírito Santo. A sua oração sem o Espírito Santo, ela é inútil. Mas sem oração, você nunca terá o Espírito Santo. Parece um paradoxo, né? Eu preciso orar para ter o Espírito Santo, mas se eu simplesmente oro sem o Espírito Santo, ela não serve para nada. Não pode surgir um avivamento sem oração. O nosso desejo por avivamento deve nos conduzir para um ambiente de oração. A oração é o movimento que temos que fazer não por obrigação, mas temos que fazer de forma voluntária, com desejo de buscar o nosso Criador. E isso aí é um grande obstáculo. Eu já vi algumas pessoas dizer: não, se você não está afim de orar, não quero nem saber, você tem que orar. É uma oração inútil. Mas eu preciso então gemer com o meu espírito e falar: Espírito Santo, me revele a necessidade que eu tenho de interagir com o meu Criador, de se relacionar com o meu Criador. Me revele, Espírito Santo. O Espírito Santo precisa trazer sede no meu coração e no seu coração. O Espírito Santo precisa nos convencer disso. Isso acontece, querido. O Espírito Santo nos convence. Eu não lembro agora em qual país. Eu sou um cara péssimo de memória. Eu sei que teve um avivalista que ele começou a orar para que o povo se arrependesse. Não é muito, é recente essa história que eu ouvi. Para que o povo se arrependesse e tal. E de repente na cidade, 2, 3 horas da manhã, a delegacia estava lotada de gente. E as pessoas querendo ser presas porque elas se sentiam culpadas. Aí o delegado falou: você não tem nenhum crime, mas eu sou culpado de alguma coisa, eu sinto uma culpa muito grande, me prende, eu fiz alguma coisa de errado. E aí esse avivalista, sabendo disso, foi lá anunciar Jesus para essas pessoas. E elas foram redimidas pelo Senhor. O Espírito Santo, ele nos convence. Ele tem esse poder de nos convencer. Ele tem o poder de nos convencer de buscarmos ao Senhor de forma voluntária, de coração grato, não por obrigação. Querido, Deus não quer ninguém em volta dele por obrigação. Deus não quer ninguém na igreja por obrigação. Deus não quer ninguém servir em ministério por obrigação. Deus não quer ninguém aos pés dele orando por obrigação. Deus quer um coração quebrantado e contrito aos pés dele, de forma voluntária, reconhecendo quem ele é. Mas essa revelação só pode vir para a minha vida e para a sua vida a partir da pessoa do Espírito Santo. É por isso que eu te digo: a sua oração sem o Espírito Santo, ela é inútil. Se você ora por obrigação, você ora de forma inútil. Mas sem oração você nunca terá o Espírito Santo, você nunca sentirá o Espírito Santo. Você precisa pedir ao Senhor: me dê essa sede. Se você não tem desejo de orar, a sua oração tem que ser essa: Senhor, me dê sede do seu Espírito, me dê sede da sua presença. Me dê sede, Senhor, que a sua oração seja apenas essa. Não é qualquer tipo de oração que traz ou sustenta um avivamento. Mas uma oração intencional. É uma oração de quem sabe o que quer. É uma oração de quem tem relacionamento e consegue discernir aquilo que o Pai tem revelado no coração.
Então, quando você chega diante de Deus, não é mais uma oração simples, de forma religiosa, mas é uma oração de quem sabe o que quer, sabe? É aquele vizinho que você acha que precisa aceitar Jesus, e que você chega diante do Pai e fala: Senhor, e aí? Eu já fui lá, eu bati um papo para ele hoje, semana passada dei um bom dia para ele, e agora eu vou entregar lá bater no portão, eu vou abençoar a vida dele. E qual que é o próximo passo que nós vamos dar agora, Senhor? Como é que nós vamos conquistar esse meu vizinho que precisa aceitar o Senhor? É uma oração de quem tem intenção, é de quem se relaciona. A oração não é algo religioso, a oração é algo de alguém que tem relacionamento, é de alguém que fala, mas é também de alguém que ouve o Senhor. A nossa oração não pode ser só assim: eu oro, é como se ninguém me ouvisse. Não, a sua oração, a minha oração tem que ter resposta. A resposta muitas vezes não é a resposta que eu quero ou que você quer, mas tem que ter resposta, senão vira um monólogo, senão vira só alguém falando, e que Deus precisa responder. Você consegue entender isso? Deus é um Deus que quer se relacionar com seus filhos. A nossa oração tem que ser uma oração de alguém que é intencional, que sabe o que quer. A oração que Deus recebe é a oração de quem tem um coração quebrantado e que reconhece a sua posição de miséria. Vamos ler aqui um trecho da palavra aqui, e vai relatar a história de duas pessoas: de alguém que foi ouvido pelo Senhor e saiu redimido, e de alguém que não foi ouvido pelo Senhor, mas estava orando. Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Está escrito assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É um perigo muito grande nós entrarmos por esse caminho aqui, tão assim religioso, para buscar o Senhor. Os 2 homens estavam orando ao Senhor. O fariseu era alguém que cumpria ali a lei de Moisés rigorosamente. Ele vivia, ele lia a Bíblia, ele tinha ali um conhecimento, ele tinha uma vida assim, muito digna diante da sociedade. O publicano era aquele que cobrava imposto e roubava o povo, e ele era odiado pelo povo. Então esse homem, ele era assim, alguém desprezível, era um dos piores pecadores que existia naquela época. Agora Jesus faz ali uma comparação entre os dois, o publicano e o fariseu. O fariseu ora de si para si mesmo, e ele começa a se gabar, ele começa a dizer: não, graças a Deus, Pai, que eu não sou como esses homens, pecadores, roubadores, injustos, adúlteros, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou um completo religioso, eu faço tudo que o Senhor me manda fazer. Em contrapartida, aquele que é a escória da sociedade, o pior pecador para os judeus, ele chega para poder orar ao Senhor, ele sequer olha para o céu e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus afirma: sabe quem saiu redimido? Não foi o religioso, mas foi o pecador. Mas por que o pecador saiu redimido? Porque o pecador, ele reconheceu o seu estado de miséria, ele reconheceu quem ele é. O pecado dele era tão grande que ele sabia que ele era um miserável. Agora,
o religioso, pela religião, ele achava que ele era santificado, justificado pela religião. Então ele se apresentava a Deus como o bom. Senhor, ainda bem que eu sou o santo de Israel, ainda bem que o Senhor para tudo no céu para ver a minha santidade. Praticamente a oração dele era essa. Só que Jesus diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que humilha será exaltado. Pastor, qual é o segredo de uma oração que atrai o coração de Deus, então, para que nós possamos ter um avivamento em nosso tempo? Oração de quem tem o conhecimento de quem Ele é, na presença do Todo-Poderoso, o Altíssimo, daquele que entende que necessita da misericórdia de Deus, daquele que compreendeu que ainda que ele faça tudo correto nessa vida, ainda assim, diante da grandeza de Deus, ele não é nada. Então ele se achega ao Senhor, sempre pedindo ao Senhor: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E ele pedindo isso e tendo essa compreensão, a oração dele nunca vai ser uma oração de alguém que julga as pessoas, mas vai ser uma oração de quem compadece. Porque ele vai ver assim: assim como eu sou miserável, ele também é miserável. Tem misericórdia da minha vida, mas tem misericórdia da vida dele. Mas quando eu me julgo santo e perfeito, preparado, eu estou pronto para poder analisar e pontuar e julgar a vida das pessoas. Muitas vezes um cristão sai pela rua do bairro e ele vê alguém ali jogado na sarjeta, ali talvez um vício das bebidas, e caído, sujo. E ele passa, e muitas vezes ele não tem compaixão dessa pessoa, mas ele olha para essa pessoa e diz: está vendo aí? Vagabundo, não tem vergonha na cara, está aqui, está jogado porque quer, né? Mas ele não tem compaixão da pessoa. Muitas vezes nós olhamos uma juventude assim, andando pela rua, né? Seminua, e muitas vezes nós não dobramos nosso joelho e pedimos: Senhor, tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia dessas moças, desses rapazes, tem misericórdia desse povo, Senhor, porque nós nos julgamos perfeito, santo. Ainda bem que eu não cometo essas coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu não cometo tal pecado. Essa oração o Senhor não ouve. Mas a oração daquele que conhece, reconhece a sua posição e o seu estado. Querido, não adianta você pensar que você está aqui nessa noite e dizer: pastor, mas eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho, meu pai era pastor, meu avô era pastor, minha família, eu sempre fui um santo. Você ainda continua sendo um miserável pecador que carece da misericórdia e da graça de Deus, como eu também careço da misericórdia e da graça de Deus. Não adianta. Entendemos o Evangelho, porque agora eu estou na igreja, eu não faço mais nada, ainda assim continuamos sendo pecadores. Pastor, mas antigamente eu ficava a noite inteira no forró. Você não conhece, eu passava a semana inteira aprontando. Agora eu não faço mais isso. Glória a Deus por isso, meu irmão. Mas ainda assim você continua sendo um pecador, carente da misericórdia e da graça de Deus. Carente da misericórdia e da graça de Deus. E se você não entende assim, o seu coração é tão igual ao do fariseu. Não tem diferença alguma, é o mesmo coração. E é um coração que o Senhor não pode ouvir essa oração e nem responder essa oração. Só pode pedir misericórdia quem diagnosticou em seu caráter a necessidade de misericórdia. Uma oração que nos conduz ao avivamento é aquela que é feita por alguém que descobriu uma fome, uma sede, um desejo, uma necessidade por Deus. Tem muitas pessoas que oram por avivamento, porém não querem que Jesus seja glorificado ou exaltado. Estão muito mais preocupados com os dons do que com a glória de Cristo sendo manifestada e as nações se rendendo aos pés de Cristo. Muitas pessoas estão preocupadas com os dons. Muitas pessoas interpretam o avivamento como se prodígios e maravilhas fosse o único sinal para avivamento. Eu acredito que quando uma igreja é avivada, o Senhor opera com milagre, com poder. A pastora profetizou aqui e disse: o Senhor vai agir com poder e milagres. Eu acredito nisso, mas não é somente isso. O nosso desejo, o nosso anseio tem que ser que o nome de Jesus seja conhecido e as nações se rendam aos seus pés. A glória, os milagres, os frutos, isso é consequência de um coração avivado na presença de Deus. Mas em primeiro lugar é a presença dele. Em primeiro lugar é que ele seja entronizado em nossas vidas. Em primeiro lugar é que ele seja glorificado através das nossas vidas. O Paulinho me falou um dia para trás sobre uma frase que ele leu. O fruto
frutos não podem me sustentar. Como é que é, Paulo? Os frutos não podem me sustentar de pé. Como é que é? Eu esqueci. Acho que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui. Mas se nós estivermos enraizados no Senhor, os nossos frutos, se nós não estivermos enraizados no Senhor, os nossos frutos só servirão para nos derrubar. Se nós não estivermos enraizados no Senhor, os nossos frutos só servirão para nos derrubar. Entenda uma coisa: uma árvore grande, sem raiz, e agora ela dá fruta, ela fica mais pesada. O primeiro vento que bater, ela não tem raiz, não tem nada que sustenta. Então os frutos agora vai fazer com que essa árvore caia e seja lançada no chão. Mas se eu tenho raiz, se eu estou enraizado no Senhor, se eu estou enraizado no Senhor, pode ter a diversidade de frutos, eu posso até tombar, quase cair, mas eu não vou cair, porque a minha raiz está pregada, está presa no Senhor. A motivação do avivamento não pode ser o fruto ou os dons. Não pode ser simplesmente, como muitas vezes já vi pessoas me perguntar: mas cadê o avivamento? Eu não vejo cair fogo do céu. Eu não vi um cara andando na cadeira de roda. Eu não vi, cadê o avivamento? O avivamento, na verdade, é quando você está pregando a palavra e as pessoas estão se convertendo ao Senhor, estão se arrependendo, estão aceitando a Jesus, estão sendo salvas. Porque muitas vezes nós somos como o povo judeu. Nós queremos ver sinais. Mostre-me uns sinais. Jesus diz: sinal nenhum vou te mostrar. Não vou mostrar sinal nenhum para vocês. Vocês não são dignos de sinais. Nós temos que buscar um avivamento que coloque o nome do Senhor engrandecido sobre todas as coisas. Consegue entender que não se trata de qualquer tipo de oração, mas tem que ser uma oração intencional, uma oração racional, uma oração que se relaciona com o seu Criador. Se a nossa oração for uma oração de quem não tem um quebrantamento de coração aos pés do Senhor, ela será uma oração rejeitada. Porque se nós não temos uma oração que compõe a vontade do Senhor, então Ele não pode nos ouvir. Mas como eu vou fazer essa oração? Essa oração vai ser feita pelo entendimento da palavra, pelo conhecimento da palavra. As nossas orações têm que passar pelo crivo da palavra. Tudo que nós buscamos ao Senhor, a palavra tem que ter respaldo. A nossa oração não pode ser orações de experiências, mas orações feitas baseadas na palavra. A palavra é a que nos conduz, a palavra é a que nos guia, é a palavra. Sem a palavra e sem oração não pode haver avivamento. A palavra de Deus é uma grande ferramenta de avivamento. Foi por intermédio da palavra que Deus fez que todas as coisas que não tinham vida viessem a ter vida. Foi por meio da palavra de Deus que as pessoas que não criam agora passam a crer. É por meio da palavra de Deus. É como está escrito em Romanos 10:17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É preciso falar essa palavra, é preciso anunciar essa palavra. E queridos, nessa noite talvez alguém possa se sentir confrontado aqui nessa noite, e está tudo certo, mas nós temos que ter a palavra, mas nós temos que pregar a palavra. A palavra não é uma ferramenta de conhecimento apenas. Para um avivamento é preciso conhecer a palavra, amém. Mas quando eu conheço a palavra, e quando essa palavra ela me é revelada de uma forma tão profunda, ela vai me empurrar para poder pregar a palavra. Porque se eu leio a palavra e não prego a palavra, e não anuncio a palavra, se os meus colegas que não são crentes ainda não ouviram falar de Jesus por minha boca, então eu não compreendi a palavra. A palavra precisa ser anunciada, porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma poderia dizer, nós vamos ser avivados pela palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra. Tem pessoas que ficam o dia inteiro lendo a palavra. Tem pessoas que, meu Deus, como essa palavra, que maravilha é. Mas se essa palavra não for anunciada, você está perdendo o seu tempo. Misericórdia, pastor. Verdade. E você vai cair em desobediência.
porque você conhece e não pratica aquilo que você conhece. A palavra não é um tesouro para se esconder ou para guardar no baú. A palavra é um tesouro tão grande que eu e você temos que compreender que ela é brilhada e dividida. Eu não posso reter a palavra por mim, para mim só, eu tenho que compartilhar essa palavra. E quando eu falo de pregar a palavra, eu não falo de pegar o microfone, subir no altar da igreja e pregar. Eu não falo de chegar na célula e falar da palavra. Eu falo de pregar a palavra para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu falo de anunciar a palavra para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Eu falo para confrontar o mundo com a palavra. Com a palavra. A palavra é uma ferramenta de avivamento, mas se eu e você não pregarmos a palavra, estamos perdendo o nosso tempo em desobediência. Misericórdia, pastor. Em sequência aqui, em Romanos 10, 14, está escrito assim: como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como eles poderão invocar o nome do Senhor se eles não ouviram? Mas como eles vão ouvir se não tem quem pregue, quem fale a palavra de Deus? Quem fale a palavra de Deus? Eu e você precisamos compreender isso. Sabe o que impede muitas vezes de nós pregarmos a palavra de Deus? É uma ideologia do inferno, do politicamente correto. Não, eu tenho que ser politicamente correto, porque agora estou aqui no meio dos meus amigos, e aqui no meio dos meus amigos aqui, que são da sociedade mais alta, então eu tenho que assim, não posso ser um fanático, um lunático, um cristão. Não, eu tenho que ser alguém assim ponderado. E aqui eu até não preciso nem falar que eu sou um cristão, né? Politicamente correto. Ah, no meu trabalho eu não posso falar de ninguém para Jesus. Eu vejo as pessoas sofrendo ali, as pessoas chorando, casamento sendo destruído, mas eu não posso falar de Jesus porque eu não tenho que interferir nessas coisas. Deus te colocou como um atalaia. Eu e você precisamos pregar essa palavra. Eu e você precisamos anunciar essa palavra, querido. Talvez você possa até sair dessa noite aqui e falar: eu não quero pregar, eu não quero fazer, não é isso que eu quero ouvir. Querido, mas é isso que eu tenho para te dizer. Esse é meu discurso para a sua vida. Esse é o discurso para a minha vida. Nós precisamos pregar a palavra, anunciar o evangelho. As pessoas precisam vir a Jesus não por intermédio de uma instituição religiosa. As pessoas precisam vir a Jesus por intermédio da sua vida. A responsabilidade de ganhar a sua família, os seus colegas, é sua, é minha. Nós empurramos para a igreja. Não, a igreja se vira. É eu e você que devemos pregar a palavra, porque senão não veremos um avivamento. Vamos ficar sonhando a vida inteira e não veremos um avivamento. Não veremos o Senhor manifestar com glória. Não veremos, querido. Precisamos pregar essa palavra. Precisamos ganhar tempo, fazer o Senhor feliz, fazer o Senhor sorrir, pregando a palavra de Deus. Quando não pregamos a palavra de Deus, somos desobedientes e não cumprimos uma ordem de Cristo que está escrita em Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Isso não é um pedido. Jesus está pedindo um favor. Ele está dando uma ordem para a igreja. Essa é a tarefa da igreja: pregar a palavra, pregar o evangelho. E quando não fazemos, estamos cometendo o pecado da desobediência e não cumprindo o propósito da igreja na terra, e não fazendo com que o nome de Cristo seja exaltado. É tempo de conhecermos a palavra, e é tempo de frutificarmos pela palavra, trazendo as pessoas para Jesus através da palavra. E outra coisa que é importantíssima é a unidade, a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Uma igreja amável, uma igreja que se ama, uma igreja que se importa um com os outros, uma igreja que tem relacionamento, que tem comunhão. Essa igreja está propícia a viver um avivamento. Mas uma igreja carnal, uma igreja que tem um discurso de contenda, de ira, de fofoca, de inveja, de raiva, essa igreja não pode viver um avivamento, porque ela é carnal. Porque o salmista no Salmo 133 diz: está escrito:
que por meio da comunhão, Deus ordena a bênção. A nossa pregação, a nossa oração, a nossa comunhão tem que resplandecer a glória de Deus. Em João 17:20 está escrito: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, para que todos, um, como eu sou um com o Senhor, que eles também sejam um conosco, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. O mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Deus Todo-Poderoso quando nós vivemos a plenitude da unidade, da comunhão. E eu não falo de uniformidade, de pensamento, de fala, de vestes, mas eu falo de unidade. Vimos por um bem maior, por um bem comum, que é Cristo. O mundo não pode crer se nós somos uma igreja dividida e separada, mas se nós somos unidos e tivermos o mesmo propósito, então Ele nos ter por completo. Quando o Senhor nos encher e somente a presença dEle nos satisfazer, quando nós tivermos o entendimento de que o Senhor pode sim nos dar dons, mas que os dons não é mais importante que Ele, quando nós tivermos o entendimento que o Senhor pode sim nos dar riquezas, mas as riquezas não podem ser maior do que Ele, quando nós tivermos o entendimento de que o Senhor pode nos fazer pessoas felizes, mas a felicidade não é maior do que Ele, quando nós tivermos o entendimento que nós podemos ter prazer, mas o nosso prazer tem que ser no Senhor e na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. O Senhor precisa voltar para o centro dos nossos corações, Ele precisa voltar a governar as nossas vidas, porque senão, querido, nós vamos viver anos após anos de discurso bonito, e quem faz discurso bonito é político. Político sobe, faz um discurso bonito, apresenta algo que ele não é, ele vive de hipocrisia. Mas nós não fazemos discurso bonito, nós vivemos aquilo que nós falamos, nós vivemos aquilo que nós pregamos, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. O Senhor precisa definitivamente encher o nosso coração, Ele precisa ser o centro das nossas vidas. A presença dEle tem que ser algo que nos satisfaz por completo. Não tem nada que você possa ter na sua vida além do Senhor que possa te satisfazer, mas o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. Ele tem que nos avivar de dentro para fora. E quando nós contentarmos com a presença dEle, com aquilo que Ele é simplesmente, então, querido, nós teremos um coração vivo, aceso. Uma chama será acesa em nossos corações. A nossa busca por essa presença, e aí eu não estou falando de um avivamento individual, eu estou falando de um avivamento coletivo, porque muitas vezes esse avivamento coletivo pode acontecer na sua geração, mas esse avivamento coletivo pode acontecer na próxima geração, ou pode acontecer na geração dos seus netos. Mas se você tem uma consciência daquilo que o Senhor é, você não desiste de buscar ao Senhor, você continua buscando ao Senhor, você continua clamando ao Senhor, ainda que isso não aconteça na sua geração, porque você crê que o Senhor vai fazer, você crê que o Senhor vai realizar, você crê, simplesmente você acredita nisso, e você vive por isso. Quando entendermos que precisamos ser cheios do Espírito Santo, e que é a presença dEle que vai fazer a revolução no mundo à nossa volta, então voltaremos novamente para o caminho de relacionamento com o Senhor e de intimidade com o Senhor, para sermos cheios da sua presença. Coloca a mão no seu coração.
Deus, no nome de Jesus, nessa noite, Pai. Pai, leve as nossas mentes cativas à sua presença. Pai, nos ensine, Senhor Deus, a viver assim algo que o Senhor tem projetado e planejado para as nossas vidas. Senhor, não nos deixe viver aquilo que nós pensamos ser a sua vontade, mas nos dê certeza daquilo que é a sua vontade sobre as nossas vidas. Inunda-nos, Senhor, com o seu Espírito Santo. Inunda-nos, Senhor, com o seu Espírito Santo, Senhor Deus. Traga em nosso coração um desejo por arrependimento, que possamos nos arrepender. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, pelos nossos pecados, como igreja, como nação e como indivíduos. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, pelos pecados da nossa nação. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, porque muitas vezes nós não buscamos a glória do seu nome, mas nós buscamos a nossa glória. Nós buscamos aquilo que é nosso, não aquilo que é seu, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus.